Boa noite a todos os presentes, tanto os que estão presentes aqui no Salão do Reino, também os que estão assistindo à reunião pelo Zoom. Queremos, como sempre, iniciar com um cântico e uma oração a nossa reunião. Convido então todos que não têm impedimento a se levantarem para entoarmos juntos o cântico número 96 com o tema O livro de Deus é um tesouro, baseado no texto de Provérbios capítulo 2, versículos 1 e 4, cântico número 96, e depois a oração inicial será feita pelo irmão Amaury Santos. Vamos entoar juntos após a introdução musical. Queremos reiterar as boas-vindas a todos à reunião desta noite. Apanhem, por favor, a apostila ou acessem pelo seu dispositivo eletrônico. A partir desta semana, a leitura da Bíblia entra no novo livro de Crônicas, primeiro das Crônicas. A leitura dessa semana é capítulo 1 até o capítulo 3. A primeira sessão, Tesouros da Palavra de Deus, inicia com o discurso com o tema A Bíblia, um livro de fatos reais. A reunião de hoje nos ajuda a fortalecer a fé na Palavra de Deus, a Bíblia. Mas, às vezes, as pessoas colocam a dúvida em frente da nossa fé. Por exemplo, será que as pessoas mencionadas na Bíblia realmente existiram? Essa parte não se responde. Depois teremos joias espirituais com uma pergunta. Por que às vezes nomes de mulheres são mencionados em registros genealógicos? Depois da leitura da Bíblia, agora nós vamos ter segunda sessão, Faça seu melhor no ministério. Teremos 3 demonstrações. A primeira conversa, revisita e estudo bíblico, que vão nos ajudar a aprimorar a arte de ensino. Terceira sessão, Nossa Vida Cristã. Fortaleça sua fé na Palavra de Deus. Então, nos ensina como podemos fortalecer nossa fé na Bíblia. No estudo bíblico de congregação, nós vamos estudar juntos o livro Seja Feliz para Sempre, lição 34, Como podemos mostrar nosso amor por Jeová. Bem, Jeová nos preparou rico banquete espiritual hoje para nós também. Vamos iniciar então a primeira sessão, Tesouros da Palavra de Deus. A Bíblia, um livro de fatos reais. Para este discurso, vamos convidar o irmão José Roberto Lopes, por favor. Para dar início, vamos ver primeiro a introdução, primeiro às crônicas, e após vamos fazer alguns comentários. Uma introdução a 1º Crônicas. Tudo indica que originalmente, 1º e 2º Crônicas formavam um único volume, que mais tarde foi dividido para ser mais fácil de usar. O escritor de Crônicas, pelo visto, foi Esdras, um sacerdote e experiente copista da lei. Ele terminou a escrita por volta de 460 a.C. Além das genealogias que começam lá em Adão, 1º Crônicas abrange um período de 40 anos, de cerca de 1077 a 1037 a.C. O livro pode ser dividido em 2 partes. Os primeiros 9 capítulos falam principalmente de genealogias. Os outros 20 falam de eventos desde a morte do rei Saul até o fim do reinado de Davi. Os capítulos 2 a 4 alistam os descendentes de Judá e de Davi, incluindo a linhagem real. O capítulo 6 alista os descendentes de Levi, o que inclui a linhagem sacerdotal de Arão. Você sabia?
As genealogias e a história em 1 Crônicas foram importantes para o cumprimento do propósito de Deus. Os que vieram do exílio precisavam delas, para que Israel continuasse debaixo do governo de Deus com o sacerdócio. Os escritores cristãos Mateus e Lucas usaram as genealogias para mostrar que Jesus era o filho de Davi, com o direito legal de ser rei. No capítulo 11, Davi se torna rei de todo Israel. Pouco depois, Davi toma a fortaleza de Sião. Nos capítulos 15 e 16, a Arca do Pacto é levada para a cidade de Davi, sendo carregada pelos levitas coatitas. No capítulo 17, Davi expressa seu desejo de construir um templo para Jeová. No entanto, Jeová diz a Davi por meio de Natã que será um dos filhos de Davi que construirá o templo. Ao mesmo tempo, Jeová promete ao seu amado servo Davi que um dos descendentes dele seria o rei do reino de Deus. Os capítulos 18 a 20 registram as vitórias de Davi sobre as nações inimigas, incluindo os Amonitas, os Edomitas, os Filisteus, os Moabitas e os Sírios. No capítulo 21, Davi é instigado a fazer um censo em Israel. O pecado de Davi desagrada muito a Jeová e custa a vida de 70.000 israelitas. Nos capítulos 22 a 28, Davi faz grandes preparativos para a futura construção do templo. No capítulo 22, ele dá instruções ao seu filho Salomão sobre a construção da casa de Jeová. Para a construção, Davi contribui com 100.000 talentos de ouro, 1 milhão de talentos de prata e uma quantidade incontável de cobre e de ferro. No capítulo 25, Davi escolhe alguns dos filhos dos levitas, Asaf, Emã e Jedutum, para servir como músicos e cantores no templo. No capítulo 28, Davi reúne os príncipes de Israel em Jerusalém e dá a seguinte ordem: procurem conhecer e obedeçam cuidadosamente todos os mandamentos de Jeová, seu Deus. Então, Davi dá a Salomão o projeto arquitetônico do templo que ele tinha recebido de Jeová por inspiração. No capítulo 29, Salomão se torna rei e Davi morre depois de reinar por 40 anos. Ao ler 1 Crônicas, note como Esdras registrou com detalhes a história de Israel. Leia como Jeová abençoou seu amado servo Davi. E veja como as genealogias ajudam a provar que Jesus de Nazaré é o Messias, o futuro rei do reino de Deus. Maravilhoso, né, irmãos? A Bíblia, um livro de fatos reais. Por que podemos afirmar? Porque foram inspirados em fatos reais. O autor faz uma leitura própria da realidade, ou seja, uma interpretação pessoal de um acontecimento. E foi o caso de Esdras. Jeová usou o fiel sacerdote e experiente copista da lei para compilar crônicas. Mais convincente ainda é a evidência existente dentro da própria Bíblia, né, que fala de pessoas, lugares e eventos reais. Escritores francos, honestos, não pouparam a ninguém, nem a eles mesmos, ao registrar os fatos. Convido os irmãos a pegarem comigo seus livros, de 1 das Crônicas, 21, o 1 e o 2. Vamos ler. Então Satanás se levantou contra Israel e instigou Davi a recensear Israel. Portanto, Davi disse a Joabe e aos chefes do povo: vão, contem Israel, desde Berseba até Dan, e entregam-me um relatório para que eu saiba quantos são. Esse foi o erro de Davi. Sabe por quê? Olha o que diz aqui o 7 e o 8.
Isso desagradou muito o verdadeiro Deus, por isso ele puniu Israel. Davi disse então ao verdadeiro Deus: cometi um pecado grave ao fazer isso. Então nós vemos aqui o erro e o reconhecimento. Agora vamos ler aqui o 14. Então Jeová enviou uma peste sobre Israel, de modo que 70.000 pessoas morreram em Israel. E se tornou uma culpa também, não é mesmo? Mas vimos aqui que Esdras, ele não poupou de escrever sobre esses acontecimentos, sobre o rei Davi. Ele foi honesto. Agora, para registrar em 1 Crônicas, ele usou genealogia. Quer dizer, ele fez estudos que têm por objetivo a pesquisar a origem e filiação das famílias, né? Ou linhagem. O capítulo 1 das Crônicas, de 1 ao 9, nós podemos ver as listas dos ancestrais judeus. Se nós olharmos aqui no capítulo 1, do 1 ao 3, começa Adão, Sete, Enos e assim por diante. A genealogia e a história em Crônicas foram importantes para o propósito de Deus, pois os que vieram do exílio precisavam de instruções para que Israel continuasse debaixo da lei do governo de Deus com o sacerdócio. Outros escritores também, como Mateus e Lucas, usaram as genealogias para mostrar que Jesus era o filho de Davi, com o direito legal de ser rei. Então foi usada essa linhagem. Essas genealogias detalhadas, elas abrangem 48 e 75 gerações. O interessante, as duas listas incluem Salomão, pessoas conhecidas como Salomão, Davi, Jacó, Isaac, Abraão, Noé e por último, Adão. Todos os nomes na lista são de pessoas reais, e pessoa real que está na origem das duas listas que marcam aqui é Adão. Agora, o que temos de fazer para aproveitar a leitura da Bíblia? Podemos ver na imagem da apostila que vamos ver agora? Estudo, nós vemos esse sermão lá, ó, estudo e meditação, né? É importante porque quando entendemos que as pessoas mencionadas na Bíblia não são personagens imaginários, mas sim pessoas reais, damos mais valor nas lições que aprendemos e possamos colocar elas em prática. Por exemplo, uma doutrina bastante prezada por muitas pessoas religiosas, né, é o resgate, né? Nós sabemos que o resgate, o que é? Jesus deu a vida, né, para nos salvar do pecado. Está em João 3,16. Agora a Bíblia escreve em 1 Timóteo 2,6 que Jesus, como resgate correspondente. Talvez você se pergunte, mas correspondente de quê? Né? A Bíblia, em 1 Coríntios 15:22, diz que assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. Então, esta é a correspondência. Com certeza, se Adão ele não tivesse existido, o sacrifício resgatador de Cristo não faria nenhum sentido. O porquê estar aqui se Jesus não deu a vida por nós, não é mesmo? Então não faria sentido. Por isso, irmãos, também hoje nós temos muitas provas por meio de arqueólogos, encontramos muitos artefatos suficientes para confirmar que a Bíblia, ela fala de pessoas, lugares e eventos reais ou histórias reais. Com tais indícios irrefutáveis, podemos concluir que a Bíblia é um livro de fatos reais e podemos confiar. Muito obrigado, irmão José Roberto. Agora vamos convidar o irmão Tiago Ferreira para joias espirituais. Gostaria de convidar alguém para ler o texto de 1 dos Crônicas, capítulo 3, versículos de 1 a 3. Irmão Davi? Estes foram os filhos de Davi que nasceram em Hebron,
O primogênito foi Aminon, e sua mãe era Ainoã, de Jezreel. O segundo foi Daniel, e sua mãe era Abigail, a Carmelita. O terceiro foi Absalão, filho de Maacá, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto foi Adonias, filho de Agite. O quinto foi Cefatias, e sua mãe era Abital. E o sexto foi Itreão, e sua mãe era Eglá, esposa de Davi. O texto falando o nome de algumas mulheres, e a pergunta vem falando justamente sobre isso. Por que às vezes nomes de mulheres são mencionados em registros genealógicos? Lá no fundo, Odegar? Então, dois casos que as mulheres aparecem, Sara e Maria, mãe de Jesus. Por quê? Ela é direta a mãe de Davi, que ia produzir o Messias. E Maria era direta a mãe de Jesus, que foi predito. Então, por esse motivo, algumas mulheres aparecem. E eu vou dizer uma coisa para o irmão, eu li a Bíblia mais de 20 vezes. E quando chegava naquela letrinha, aqueles nomes, eu ficava intrigado. Por quê? Agora eu descobri. É para proteger o Messias, para que nenhum intruso entrasse e se declarasse o Messias. Tá certo, obrigado, irmão Odegar. Muito bom. A segunda pergunta, na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Aqui na frente, irmã Daniela. No capítulo 2, versículos 16 e 17, citam os nomes dos sobrinhos de Davi, que eram Joabe, Amasa e Abisai. E é uma informação importante porque só em crônicas que a gente encontra, né, essa informação, que nos ajuda a avaliar os diversos eventos que envolveram essas pessoas. Isso, obrigado. Luciana, aqui na frente. Em 1 Crônicas, capítulo 2, do 13 ao 15, fala dos 7 filhos de Jessé. E se a gente vê a referência, leva 1 Samuel 16, do 10 ao 11. Então se refere a Davi como o 8º filho, né? Então parece que esses relatos indicam que um daqueles filhos mostrado a Samuel não viveu o suficiente para se casar e ter filhos. Uma consciência de que seu nome foi omitido, né, em 1 Crônicas capítulo 2, que dá a genealogia de Jessé e de outros. Então quando se escreveu 1 Crônicas, Esdras deixou fora o nome do filho de Jessé, que evidentemente morreu sem deixar filhos, mostrando assim que realmente a Bíblia é fidedigna. Obrigado. Amanda, aqui na frente, por favor. Certa sentinela, ela mostra, né, um historiador que ele fez os cálculos, né, de quantas gerações já passaram até os dias de Jesus. Ele fala que houve 66 gerações de homens durante os 4.024 anos, desde a criação de Adão até o nascimento de Jesus como humano. Mas que, por outro lado, nós não temos como saber quantas gerações já passaram desde os dias de Jesus. Então, independente de gerações, elas vão e vêm, né? Mas o propósito de Jeová é um só. E nós temos a certeza de que vai chegar nesse dia. Então, eu aprendi que quanto mais a gente se firmar nos relatos reais da Bíblia, mais será fácil para a gente continuar perseverando nesses dias. Tá certo, obrigado, irmã Amanda. Irmão Israel, lá no fundo. Essa leitura de 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 10, ele nos dá um entendimento aí de onde e quando começou a religião falsa, depois do dilúvio, né? Foi aí nos dias aí de um dos bisnetos de Noé, chamado Nimrod, e também na cidade de Babel ou Babilônia. Nimrod foi um grande opositor a Jeová Deus, né? Ele tornou-se o rei de Babel e também um caçador. Então dá para nós termos uma noção aí do início da religião falsa. Tá certo, obrigado. Renan, irmão Renan. Aqui em 1 Crônicas 3:5, uma das mulheres que menciona é Batseba.
Mas por que será que menciona Batseba como uma das mães de Salomão? São poucas mulheres mencionadas na Bíblia. Será que ela foi exemplar? Mas lá em Mateus, no capítulo 1, versículo 6, diz que na verdade Davi se tornou pai de Salomão por meio da esposa de Urias, reconhecendo que Batseba não era a esposa original ali, a esposa de Davi, mas que Salomão veio por meio de um casamento, de um erro, né? Um erro que foi perdoado, mas que é lembrado até hoje. Tá certo, obrigado. Irmã Rose? Ao fazer a leitura dessa semana, eu fiquei pensando muito no tamanho do poder que Jeová tem de usar o seu Espírito Santo para guiar seus servos. Porque ao observar o nome de cada pessoa que foi ancestrais, e ele teve, Esdra foi muito guiado por Jeová, porque tem nomes que são tão difíceis até para a gente pronunciar. Então, realmente, pelo Espírito Santo, Jeová o capacitou para cumprir o seu propósito e deixar a Bíblia escrita para nós. Verdade, tá certo, Rose, obrigado. Lá no fundo, Joelma. No capítulo 1, versículo 32, nós vemos mais uma bênção que o fiel Abraão recebeu de Jeová. Ela diz que Quetura teve 6 filhos dele. O que aconteceu é que a morte de Sara, Abraão tinha 140 anos de idade. E ele viveu mais 35 anos após isso. Como Jeová restabeleceu as capacidades reprodutivas dele, ele teve mais 6 filhos, que com certeza alegrou a vida dele e recompensou a sua fidelidade. Obrigado, irmão Joelma. Siqueira, irmão Siqueira. Segundo Crônicas 2, 3 a 15, fala de Raabe. Como foi que Jeová recompensou Raabe por ela exercer fé? Ela exercer fé preservou ela durante a destruição de Jericó. E não só ela, também a família dela. Que bênção da parte de Jeová isso, né? Outra parte que nós podemos entender de Raabe é o seguinte: é significativo que lá em Mateus, aliás, em Ruth, capítulo 4, 20 e 22, e também tem o relato de Mateus, é significativo para nós que uma ex-prostituta, Raabe, é uma das únicas 4 mulheres cujos nomes são mencionados na genealogia de Jesus Cristo registrada em Mateus. Veja que bondade da parte de Deus, que misericordioso que Jeová é, que bênção da parte de Jeová. Embora ela não fosse israelita e tivesse sido uma prostituta, Raabe é um exemplo notável de mulher que provou por obras que tinha plena fé em Jeová. Certo, obrigado. Irmão Geraldo? Aqui no capítulo 3, né, de primeiro Crônicas, ele lança para nós uma situação interessante, né? O parentesco entre Zorobabel, Pedaías e Sealtiel. Primeiramente diz que Zorobabel era filho de Pedaías, que era irmão de Sealtiel. Mas às vezes a Bíblia chama Zorobabel de filho de Sealtiel. Bom, ele era filho ou era sobrinho? Bom, podemos analisar aqui 2 situações segundo a pesquisa aqui, né? A primeira, que talvez depois da morte de Pedaías, Sealtiel tenha criado Zorobabel. Ou talvez, como Sealtiel morreu sem filhos, né? Pedaías talvez tenha feito o casamento de cunhado. E Zorobabel foi o primogênito dessa união. Certo, obrigado. Agradeço a todos os irmãos pelos comentários. Obrigado, irmão Tiago. Também queremos agradecer os comentários dos irmãos. Agora vamos ouvir a leitura da Bíblia. Para esta semana a designação é o primeiro das Crônicas, capítulo 1. Abram, por favor,
versículos 43 a 54. Quem vai fazer a leitura é o irmão Danilo Benfica, por favor. Os reis que reinaram na terra de Edom, antes de haver qualquer rei sobre os israelitas, foram os seguintes: Bela, filho de Beor. O nome da sua cidade era Dinabá. Quando Bela morreu, Jobabe, filho de Zerá, de Bosra, começou a reinar no seu lugar. Quando Jobabe morreu, Uzão, da terra dos Temanitas, começou a reinar no seu lugar. Quando Uzão morreu, Hadade, filho de Bedade, começou a reinar no seu lugar. Ele derrotou Midian no território de Moabe, e o nome da sua cidade era Avite. Quando Hadade morreu, Sanlá, de Masreca, começou a reinar no seu lugar. Quando Sanlá morreu, Saul, de Reobote, que fica junto ao rio, começou a reinar no seu lugar. Quando Saul morreu, Baal-Anã, filho de Aquibor, começou a reinar no seu lugar. Quando Baal-Anã morreu, Hadade começou a reinar no seu lugar. O nome da sua cidade era Paú, e o nome da sua esposa era Meetabel, filha de Matred, que era filha de Mesaabe. Então Hadade morreu. Os chefes de tribo de Edom foram chefe Timná, chefe Alva, chefe Getete, chefe Oolibama, chefe Elá, chefe Pinom, chefe Kenaz, chefe Temã, chefe Mibizar, chefe Magdiel, chefe Irão. Esses foram os chefes de Edom. Muito obrigado, irmão Danilo. Gostamos bastante da sua leitura. O ponto de observação é lição 5 da brochura Melhore. Por favor, acessem a brochura Melhore, lição 5. O ponto é: leia de modo correto. Acredito que o irmão recebeu a designação e abriu o trecho, ficou um pouco assustado, né? Tem bastante nomes diferentes, não é verdade? Mas o irmão leu corretamente. Bem, como podemos fazer isso? Fazer leitura exemplar. Preparar-se bem. Isto acredito que é exatamente o que o irmão Danilo fez. Talvez ouvir a leitura modelo no site, assim por diante, fazer leitura, deixar que outros ouçam para poder corrigir, né? Assim o irmão conseguiu fazer leitura muito bem. Obrigado. Agora vamos passar para a próxima sessão. Faça seu melhor no ministério. A primeira parte é demonstração da primeira conversa. Para esta parte vamos convidar a irmã Ana Cristina Brizola e a irmã Evanilza Santos. Por favor, irmãs. Ai, Ana, eu ando tão cansada, tão estressada, com tantos problemas que estou enfrentando na minha vida, que nem estou conseguindo dormir. E quando durmo, não consigo pegar no sono, tenho um pesadelo. Ufa, já levanto cansada. Ai, Evanúzia, eu sinto muito por tudo que você está passando, viu? Mas eu entendo perfeitamente você. Eu sei que não é fácil, né? Nesses dias que nós estamos vivendo, a pressão do dia a dia é muito grande. Mas uma coisa que me ajuda muito é a oração. Sabe, quando eu estou me sentindo assim, eu oro a Deus pedindo que Ele me dê força e sabedoria para enfrentar os desafios do dia a dia que vem mesmo, né? Você sabia que Deus é ouvinte de oração? Eu faço oração do Pai Nosso toda noite antes de dormir. Mas eu nunca parei para pensar sobre isso, Ana. Eu entendo. Mas a oração é um meio que Deus fala, aliás, que nós falamos com Deus, né? E também quando fazemos oração sincera e de coração, Ele nos ouve. E a Bíblia fala sobre isso. Está aqui no Salmo, eu estou com a minha Bíblia aqui, olha. Eu tenho ela no meu celular, Salmo 65, o capítulo é o 5, o 2, que fala: ó ouvinte de oração, a ti virão pessoas de todo tipo. Aqui fala Deus como, o que Deus é?
pelo que você leu aí, ouvinte de oração? Isso mesmo, né? Significa que Ele nos ouve, né? Embora Deus seja o Todo-Poderoso, o Criador de tudo, Ele tira tempo para nos ouvir. E Ele sabe tudo que a gente está passando, né? Ele sabe os nossos problemas, né? Então, e Ele quer nos ajudar, que Ele nos ama muito. E também o texto aqui fala que todo tipo de pessoa pode se achegar a Ele. Então, qualquer pessoa do mundo pode fazer orações sinceras que Ele vai ouvir. É interessante. Isso quer dizer, então, que eu posso pedir qualquer coisa? Bom, não é bem assim, tá? Não tudo. Vamos fazer o seguinte. Amanhã, no nosso intervalo do almoço, vamos conversar sobre que tipo de coisas nós podemos orar, tá bom? Mas antes, quero deixar essa revista aqui que fala um pouco, né, como aliviar o estresse. Eu acho que você vai gostar bastante do assunto. Ah, com certeza vou, viu? Eu vou ler sim. E para amanhã, combinado então. Combinado então. Muito obrigado, irmã Ana Cristina e irmã Ivanilza. Conseguiu abrir revisita, né, corretamente, né? O ponto de observação para a irmã é lição 4 da brochura Melhore. Prepare as pessoas para entender o texto. Aqui tem algumas sugestões para fazer isso, mas a irmã usou o terceiro ponto. Deixe a pessoa curiosa. Como? Faça uma pergunta e mostre como o texto responda a essa pergunta. A irmã fez uma pergunta: você sabia que Deus é ouvinte de oração? Aí deixou a ouvinte curiosa e respondeu através do texto da Bíblia. Depois continuou a explicação. Assim, ajudou a ouvinte a entender o ponto, um ponto muito importante. Apesar de passarmos muitas dificuldades, podemos abrir nosso coração e fazer oração a Deus, porque Ele é ouvinte. Muito obrigado, irmã Cristina. Agora vamos para a segunda parte da sessão Faça seu melhor no Ministério, Revisita. Para a demonstração da revisita, vamos convidar irmã Andréia Souza e irmã Giovana Brizola. Por favor. Oi, Giovana, tudo bem? E aí, você conseguiu aquele emprego que você estava querendo tanto na entrevista que você fez? Consegui sim, deu tudo certo. Ai, que bom, né? Que alegria, uma preocupação a menos, né? Com certeza. Então, Giovana, você lembra que eu fiquei de voltar para a gente conversar um pouquinho sobre de que coisa nós podemos orar? Lembro sim. Então, nós podemos encontrar a resposta aqui, Giovana, na Bíblia. Ela está na primeira carta de João, capítulo 5, e o versículo é o 14. Você pode ler para nós duas, por favor? Leio. E esta é a confiança que temos nele. Não importa o que peçamos, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Obrigada pela leitura, Giovana. Então, aqui pelo texto, você viu? Será que nós podemos pedir qualquer coisa para Deus? Acho que não. Isso mesmo, né? Então, porque aqui fala, né, que não importa o que pensamos, segundo a sua vontade. Então, ou seja, nós temos que pedir sempre coisas que agradem a Deus. Será que, por exemplo, nós podemos pedir, você, né? Poderia pedir para Deus, por exemplo, te ajudar a lidar com todas essas ansiedades que nós temos no nosso dia a dia? Fazer uma oração bem sincera? O que você acha? Imagino que sim. Isso mesmo, né? Então, Giovana, a propósito, semana que vem eu volto para mostrar para você como que Deus responde às nossas orações, baseadas aqui na Bíblia também. E, falando em oração, eu tenho aqui comigo esta publicação. O nome dela é Seja Feliz para Sempre. Tá? E nessa publicação, aqui no capítulo 9, fala justamente da oração. Aí, se você quiser, eu posso deixá-la com você. Eu quero sim. Tá bom? Então, daí semana que vem eu volto e a gente conversa um pouquinho sobre como será que Deus vai responder às nossas orações. Tá bom? Tá bom. Muito obrigado, irmã Andréia e irmã Giovana. O ponto de observação é lição 1. Por favor, abram lição 1 da brochura Melhore. Comece bem. Bem, como a irmã começou bem a revisita,
Primeiro, começou bem porque tocou no assunto que foi conversado na primeira visita, sobre o emprego. Deu certo ou não? Ou seja, mostrando que a irmã estava interessada na pessoa a quem está visitando, não é verdade? Mas não parou por aí, fez uma pergunta que deixou na primeira visita, não é? Sobre o que nós podemos orar, para que Deus ouça nossas orações. Assim ficou muito bom a introdução para iniciar a revisita. Muito obrigado, irmã. Agora vamos para a terceira demonstração, estudo bíblico. Seja feliz para sempre, lição 8.7, é a matéria para começar o estudo, essa cena. Então vamos convidar a irmã Larissa Ramos e a irmã Luciene Hoffmann. As irmãs, então, por favor. Então, Lu, aqui no ponto 6 a gente viu que Jeová ele ajuda seus amigos a enfrentar os problemas. E agora no ponto 7 a gente vai poder ver que para ser amigo de Jeová nós precisamos falar com ele e ouvir o que ele diz. Mas como será que podemos fazer isso? Vamos ler o texto de Salmos 86:6? Você pode ler para a gente? Posso sim, diz o seguinte: ouve a minha oração, ó Jeová, e presta atenção às minhas súplicas por ajuda. Então, nesse versículo, mostrou uma maneira que podemos nos comunicar com Jeová. De que maneira a gente pode fazer isso? Aqui fala, ouve minha oração. Então, a forma é por meio da oração. Isso mesmo. Jeová ele nos deu esse meio direto e simples de nos achegar a Ele. A gente pode, por meio da oração, agradecer a Ele pelas coisas, compartilhar com Ele o que estamos passando e até mesmo pedir algo que estamos precisando. E quando a gente faz isso, a nossa amizade com Ele acaba se fortalecendo cada vez mais. Sim, é como amizade entre duas pessoas, né? Exatamente, é que nem uma amizade entre duas pessoas. Elas compartilham opiniões, preocupações, sentimentos. Só que com Jeová nós fazemos isso apenas por meio da oração. Entendi. Agora, a gente sabe que uma amizade ela é composta por dois lados. Então vamos ver agora o versículo 11 de Salmos 86 e ver como Jeová conversa com a gente? Você pode ler, por favor? Sim. 86:11. Instrui-me, ó Jeová, no teu caminho, andarei na tua verdade, unifica meu coração para temer o teu nome. Então, de acordo com esse texto que você leu, como que Jeová conversa com a gente? Aqui diz, pelo caminho de Jeová e por meio da sua verdade. Isso, mas aonde você, pessoalmente, acha que a gente pode encontrar esse caminho e essa verdade de Jeová? Eu acredito que é somente na Bíblia, né? Isso, muito bem. É exatamente na Bíblia. Toda vez que nós lemos e meditamos no que ela diz, nós deixamos que Jeová fale com a gente. Para que você possa entender esse ponto um pouco melhor, a gente pode comparar nossa amizade com Jeová com a amizade de melhores amigos. Para que esse vínculo se torne mais forte, a gente tem que nós temos que nos sentir confortáveis em falar o que nós pensamos, o que nós estamos sentindo, mas ninguém gosta de uma amizade em que só uma pessoa fala o tempo todo. Então também temos que ouvir o que o nosso amigo tem a dizer. Com Jeová é da mesma maneira. A gente fala com Ele por meio das nossas orações, mas também temos que ouvir o que Ele tem a nos dizer por meio da sua palavra Bíblia. Com isso, a amizade que a gente está construindo com Ele vai ficando cada vez mais sólida. Eu entendi. É como tem essa imagem aqui, né? A gente ora a Jeová e Ele nos responde por meio da palavra dele, a Bíblia. Isso, exatamente. Você pegou bem o ponto. Mas há pessoas, Lu, que dizem que é impossível sermos amigos de Deus, né? Diante do que a gente estudou nessa lição, que textos você usaria para explicar para essa pessoa, para mostrar para ela que podemos sim ser amigos de Jeová? Olha, Larissa, eu usaria os Salmos 25:14, que eu gostei muito, que diz que Jeová ele tem amizade íntima, né, com os que o temem, e também Tiago 4:8, que me ensinou que Jeová ele deseja que nós sejamos amigos dele. Ótimos textos, Lu. Eu tenho certeza que caso te questionem isso, você vai sair muito bem. Agora vamos passar para o resumo? Vamos. Muito obrigado, irmã Larissa e irmã Luciene.
Gostei bastante da demonstração. O ponto de observação é lição 8. Ensine com ilustrações. Acho que irmãos também perceberam qual a ilustração que a irmã Larissa usou, né? Comparou a amizade com Jeová com a amizade com melhores amigos. Importante falar, mas não é só ficar falando, mas sim importante ouvir da outra parte, não é? Aí linkou com importância de ler a Bíblia, comunicar com Deus através da Bíblia. A ilustração foi tão boa que o próprio estudante linkou e combinou com a ilustração, a imagem na brochura. Assim como a brochura fala, quando é mais simples, a ilustração, aí que dá efeito. Então a irmã fez uma perfeita comparação de amizade com Deus e amizade com outras pessoas. Muito obrigado. Bem, terminando a segunda sessão, agora vamos para a terceira sessão, Nossa Vida Cristã. E para iniciar a terceira sessão, convido a todos a se levantarem, se não tem impedimento, para entoarmos juntos o cântico número 98, a Bíblia, um presente de Deus, baseado no texto de a 2 a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Cântico 98, vamos entoar juntos. A terceira sessão, Nossa Vida Cristã, começa com a parte: fortaleça sua fé na Palavra de Deus. Vamos convidar irmão Vanderlei Souza, por favor. O senhor ou a senhora tem uma Bíblia em casa? Você acredita que ela é a palavra de Deus? E você faz a leitura dela diariamente? Talvez você já tenha usado essa expressão dezenas, centenas ou milhares de vezes lá no território. Agora vamos parar para pensar, irmãos. Vamos reverter a situação. Se o morador nos fizesse essa pergunta: você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Qual seria a sua resposta? E se ele lhe perguntasse: você lê a Bíblia todos os dias? O que eu responderia ao morador? É lógico que nós, como testemunhas de Jeová, nós acreditamos que a Bíblia realmente é a palavra de Deus. E temos certeza de que a Bíblia, ela pode transformar as nossas vidas, não é mesmo? Mas para que nós possamos tirar proveito, irmãos, das orientações e conselhos contidos na palavra de Deus, nós precisamos, olha a expressão, estarmos convencidos de que ela é realmente a palavra de Deus. E agora? Será que nós estamos convencidos de que a Bíblia realmente é a palavra de Deus? Como podemos fortalecer a nossa fé na Bíblia Sagrada? Vamos dar 2 conselhos conforme a matéria que temos aí. O primeiro deles é ler a Bíblia todos os dias. Será que nós temos o hábito de ler a Bíblia todos os dias? Mas não é aquela leitura superficial, apenas para abrangermos capítulos ou versículos. Na realidade, ao fazermos a leitura da Bíblia, precisamos procurar provas de que Jeová, ele é o autor da Bíblia. Estamos fazendo isso? Por exemplo, considere os conselhos sábios encontrados no livro de Provérbios e veja como eles são práticos para a nossa vida hoje. Olha um conselho registrado aí no livro de Provérbios, no capítulo 13, o versículo 20. Provérbios capítulo 13, versículo 20. Quem anda com sábios se tornará sábio, mas quem se junta com tolos acabará mal. Não concorda que esse conselho, ele é bem prático para a nossa vida diária? Ao andarmos com pessoas sábias, vamos nos tornar pessoas sábias.
O contrário também, irmãos, vai nos prejudicar. Então esse é um conselho muito oportuno. Um segundo conselho ou exemplo que nós temos aí é fazer um projeto de estudo da Bíblia. Como podemos fazer isso? Vou pedir aos irmãos para colocarem, por favor, o recurso visual que nós temos, que nos ajuda a entender como fazer um projeto de estudo da Bíblia. Olha aí que interessante o exemplo dessa jovem ao fazer a sua leitura da Bíblia. E se os irmãos observarem, a Bíblia dela, se aproximar, não vamos conseguir, mas depois você aproxima a imagem, tem um monte de anotações, né? Um monte de fitinhas ali na Bíblia dela. Talvez aqueles papezinhos para fazer anotações. E olha lá no fundo, irmãos, o que pode ser um projeto de estudo da Bíblia. Então podemos seguir esse exemplo. Olha lá, podemos talvez fazer um projeto com as datas da Bíblia. Podemos fazer ali como um projeto de estudo, pegarmos o que nós talvez vimos hoje, né? Quando iniciamos um capítulo da Bíblia, nós temos ali os vídeos e as mídias referentes àquele capítulo. Por que não fazer um projeto? Usarmos aí os mapas que temos lá no final da nossa Bíblia. Ou talvez fazermos ali, como mostra a ilustração, né? Um recurso que nós temos lá na Bíblia, uma imagem, sacerdote, e vemos ali as partes, né, da vestimenta daquele sacerdote. Por que isso vai nos ajudar? Obrigado, irmão, pelo recurso visual. Ao estudarmos as evidências que provam que a Bíblia é inspirada por Deus, isso vai fortalecer a nossa fé no nosso Criador. Se nós formos lá no guia de pesquisa para as testemunhas de Jeová, podemos procurar o tópico A Bíblia, e depois nós podemos ir lá no assunto inspirada por Deus. Ali nós vamos ter uma gama de matérias, irmãos, que podemos fazer aí o nosso projeto de estudo da Bíblia Sagrada. Nós também podemos fortalecer a nossa fé de que a mensagem da Bíblia ela não mudou. Apesar dos vários ataques que a Bíblia sofreu no longo da história da humanidade, ataques vindos de Satanás e o diabo, a Bíblia ela não mudou, irmãos. Nós temos provas de que realmente a Bíblia é a palavra de Deus. Uma sugestão que nós temos aí é no apêndice A3. Se observarmos aí na Bíblia o apêndice A3, ele tem como tema como a Bíblia chegou até nós. E aí por que não fazer um projeto de estudo baseado nesse apêndice aí da Bíblia? Como a Bíblia chegou até nós. Nós precisamos estar convictos de que a Bíblia realmente é a palavra de Deus e que ela não mudou, irmãos, não foi alterada. Queremos ter mais provas? Vamos acompanhar um vídeo, porque temos fé na palavra de Deus. Depois vamos fazer algumas perguntas aos irmãos. A Bíblia é um livro de fatos. É sobre eventos reais e sobre pessoas e lugares que realmente existiram. Só nas escrituras hebraicas, pelo menos 53 pessoas tiveram sua existência comprovada. Um exemplo é o faraó Sisaque do Egito. A Bíblia menciona que ele invadiu Judá e diz até mesmo a data em que isso ocorreu, no 5º ano do rei judeu Roboão. Por muito tempo, o único registro dessa invasão era o que estava na Bíblia. Mas aí foi descoberto um relevo numa parede num templo em Karnak, no Egito, que mostrava Sisaque com as pessoas que ele capturou. Também mostrava nomes de cidades de Israel que foram conquistadas, e muitas delas aparecem na Bíblia. Também menciona o campo de Abrão. Essa é a referência mais antiga em registros egípcios ao patriarca bíblico Abraão. Isso fortalece a nossa confiança de que a Bíblia realmente é a palavra de Deus. A Bíblia foi escrita em materiais perecíveis, como o papiro e o pergaminho. Hoje não temos nenhum dos escritos originais, mas a quantidade de cópias disponíveis é impressionante. Cerca de 11.000 manuscritos hebraicos e gregos, mais do que qualquer outra obra do passado. Por analisar os manuscritos mais antigos e mais confiáveis, é possível descobrir se existem erros nos manuscritos mais novos. Mas a maioria dessas diferenças não muda em nada o significado.
Um exemplo está em Lucas 4,17, que diz que Jesus abriu o rolo de Isaías. Mas alguns manuscritos dizem que ele desenrolou o rolo. Mas não concorda que o significado é o mesmo? A mensagem de Deus permaneceu a mesma até quando era traduzida para outros idiomas. Por exemplo, os escritores das escrituras gregas normalmente citavam as hebraicas usando a tradução Septuaginta grega. Às vezes, eles parafraseavam essas citações usando palavras um pouco diferentes, mas a mensagem permanecia a mesma. E muitas das palavras de Jesus, provavelmente faladas em hebraico, foram registradas em grego. Ainda assim, a mensagem não mudou. Hoje, pelo menos partes da palavra de Deus podem ser lidas em mais de 3.000 idiomas. A sobrevivência da Bíblia revela dois fatos opostos. Por toda a história, pessoas estavam dispostas a morrer para preservar a Bíblia e torná-la disponível a todos. Mas outros estavam dispostos a matar para eliminá-la e impedir que as pessoas a lessem. Por quê? Por causa da mensagem da Bíblia. A palavra de Deus é viva e exerce poder. Ela muda a vida das pessoas. Algumas querem isso, mas outras se recusam, e às vezes com violência. Por exemplo, o imperador romano Diocleciano decretou em 303 d.C. que todas as Bíblias fossem queimadas. Mas Félix, o bispo de Tibiúca, disse: é melhor queimarem a mim do que as escrituras sagradas. E ele foi morto porque se recusou a cumprir a ordem do imperador. Até hoje, os esforços para destruir a mensagem de Deus continuam, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Muito bem, irmãos. Vamos fazer algumas perguntas. Apreciamos a ajuda dos irmãos. Como a descoberta de uma parede no templo em Karnak, no Egito, confirma que a palavra de Deus é verdadeira. A irmã Natália, por favor, Leonor. Então, antes, só estava escrito na Bíblia a invasão que o faraó Sisaque realizou em Judá. Mas foi descoberto o relevo lá no Egito, onde todos os nomes apareciam, inclusive o campo de Abrão. Então, saber dessas provas e evidências fortalecem a nossa confiança de que a Bíblia é a palavra de Deus, e de que tudo que está escrito nela realmente aconteceu. Muito obrigado, irmã. A outra pergunta: como sabemos que a mensagem da Bíblia não mudou? A irmã, por favor. Acho que é Lara, né? Isso. A mensagem não mudou mesmo em outras línguas. O que pode acontecer é ter mudado algumas palavras, só que o sentido ele ainda vai continuar o mesmo, já que é a Bíblia a única verdadeira. Obrigado, Lara, pelo seu comentário. E uma outra pergunta: vamos ler primeiro Isaías, capítulo 40, versículo 8, irmãos. Por favor, se alguém desejar fazer a leitura. A irmã Linda Lauren, por favor. A relva seca, a flor murcha, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Muito obrigado, irmã, pela leitura. Como o fato de a Bíblia ter sobrevivido até os nossos dias prova para você que ela é a palavra de Deus? A irmã Daniela. Então nós vimos que por toda a história pessoas estavam dispostas a morrer para preservar a Bíblia e torná-la disponível a todos. Já outros estavam dispostos a matar para eliminá-la e impedir que as pessoas a lessem, E até hoje esses esforços para destruir a mensagem de Deus continuam, mas a palavra de Jeová permanece para sempre, como mostra o texto de Isaías que a gente acabou de ler. Então isso prova para mim que a Bíblia é confiável e verdadeira. Obrigado, irmã, pelo seu excelente comentário. Irmãos, vou ler uma frase que nós temos aí na matéria novamente. Diz assim, nós precisamos estar convencidos de que a Bíblia é realmente a palavra de Deus. Se estivermos realmente convencidos,
vamos fortalecer a nossa fé na palavra de Deus por estudá-la, por aplicar os seus conselhos e com certeza seremos abençoados por Jeová. Muito obrigado, irmão Vanderlei. Agora vamos passar para a próxima parte, que é estudo bíblico de congregação. Hoje vamos estudar juntos lição 34 do livro Seja Feliz para Sempre. Vamos convidar irmão Israel Campos, por favor. Nós vamos hoje iniciar a parte 3 do estudo bíblico de congregação com a lição número 34. Nós vamos contar aí com a participação de todos os irmãos, os estudantes, né? Para que esse estudo também seja bem animado. A lição número 34, ela tem por tema como podemos mostrar nosso amor por Jeová. Então, a partir de agora, os nossos estudantes já estão provavelmente nessa parte aqui já bem adiantados, né? Então é muito importante, interessante também esse estudo que nós vamos poder ajudá-los também a ter um ponto de vista correto de que maneira nós podemos fazer isso, né? Mostrar o amor a Jeová. Nós vamos contar aqui com a leitura da parte introdutória e do primeiro ponto, o irmão Renan Santos fará a leitura para nós. Por favor, irmão Renan. Você se sente mais próximo de Deus desde que começou a estudar a Bíblia? Gostaria de continuar a fortalecer sua amizade com Ele? Nesse caso, lembre-se de que quanto mais Jeová sentir que o seu amor por Ele está aumentando, mais Ele vai te amar e cuidar de você. Mas como você pode mostrar que ama a Jeová? Como podemos mostrar que amamos a Jeová? Mostramos nosso amor por Jeová quando obedecemos a Ele. Ele não obriga ninguém a fazer isso. Ele dá a cada um de nós a oportunidade de escolher se vai obedecer a Ele ou não. Por quê? Porque Jeová quer que a gente seja obediente de coração. Em outras palavras, Ele quer que você obedeça a Ele de coração, não por obrigação. As partes 3 e 4 deste livro vão ajudar você a mostrar o seu amor a Jeová por fazer as coisas que agradam a Ele e não fazer as coisas que Ele odeia. Bem, antes da pergunta, irmãos, vamos ler aqui 1 de João capítulo 5, o versículo 3. Vamos deixar a irmã Kaline ler para nós. Pois o amor de Deus significa o seguinte, que obedeçamos os seus mandamentos, contudo, os seus mandamentos não são pesados. Obrigado, irmã Kaline. A pergunta do ponto 1 é: como podemos mostrar que amamos a Jeová? O Ricardinho primeiro aqui, por favor, Ricardo. Mostramos nosso amor a Jeová quando a gente obedece a Ele. E Jeová não obriga a gente a obedecer a Ele. Ele quer que a gente obedeça a Ele de coração, não faça isso forçado. É isso mesmo, Ricardo. Obrigado, viu? Bom comentário seu, né? O que nós podemos extrair aqui com os nossos estudantes, se nós raciocinarmos um pouquinho aqui sobre o texto que nós lemos de 1 Pedro 5,3 e de que maneira que Jeová espera que nós obedeçamos Ele. O que nós podemos perguntar ao nosso estudante, o que nós podemos extrair dele. Irmão Siqueira. Então nós vamos falar para o estudante que mostrar amor a Jeová significa obedecer a Ele. Tanto é que nessa sessão 3,
vai se cuidar exatamente disso. As partes 3 e 4 desse livro vai ajudar o estudante, vai ajudar ele a mostrar o seu amor por Jeová, por fazer coisas que agradam a ele e não fazer coisas que ele odeia. Isso, obrigado, Mosqueira. Irmão Davi Lima. E a expressão do texto também é encorajador para o estudante, porque diz que os mandamentos de Jeová não são pesados. Então aquilo que Jeová quer de nós e quer de nosso estudante está ao alcance dele. Quando ele evidencia essa verdadeira obediência de coração a Jeová, não por obrigação. Obrigado, irmão Davi. Então, durante a parte 3 agora, irmãos, é exatamente isso que nós vamos destacar o estudante, né? Estudar sobre o que Jeová espera dos que servem a Ele. Então, é algo que nós podemos estar destacando nessa parte número 3 aqui com os estudantes, né? Agora, o ponto 2, por favor, irmão Renan, faz a leitura para nós. Por que pode ser difícil mostrar nosso amor por Jeová? Muitas são as dificuldades do justo. Todos nós lutamos contra as nossas próprias imperfeições, e a gente talvez enfrente problemas econômicos, injustiça e outras dificuldades. Quando passamos por problemas, pode ser difícil fazer o que Jeová pede de nós. Isso acontece porque fazer o que é errado pode parecer mais fácil. Mas quando você é fiel e obedece a Jeová, você mostra que ama a Ele mais do que qualquer outra coisa. E você prova que é leal. Por isso, Jeová vai ser leal com você. Ele nunca vai te abandonar. Obrigado, irmão Renan, por ajudar-nos também com a excelente leitura. A pergunta do ponto 2 é: por que pode ser difícil mostrar nosso amor por Jeová? Por que, irmã Vanessa Alexandre? Então nós temos as nossas imperfeições, temos fatores externos como problemas econômicos, injustiça e outras dificuldades. E o mundo nos incentiva a fazer o que é errado. Então o que é errado parece ser mais fácil do que obedecer a Jeová. Obrigado. Vamos ler esse texto aqui do Salmo 4, verso 3. Salmo 4, 3. Deixa eu ver aqui quem está. Deixa a Júlia ler para nós aqui. Saibam que Jeová tratará de modo especial aquele que lhe é leal. Jeová ouvirá quando eu o chamar. Obrigado, Júlia. Agora, pensando nesse texto aqui, né? Especialmente o que Jeová faz aqui pelo estudante, por nós, mas o que nós poderíamos raciocinar com o estudante? A irmã Luciene. Então a gente pode raciocinar, né, que apesar das dificuldades que o estudante venha passar, se ele mostra lealdade a Jeová, se ele prova que é leal a Jeová, Jeová nunca vai abandonar ele, porque quem é fiel obedece a Jeová. Obrigado, irmã Luciene. A irmã Amanda. Nós podemos também mostrar para o estudante que nenhum mal é para sempre, né? Até mesmo é incentivado que nós levamos até pessoas, né, acompanhantes com nós, irmãos que às vezes está passando pelos mesmos problemas que o estudante. E aí, quem sabe, né, ele vendo que outros irmãos também passam às vezes também pelos mesmos problemas, e a forma que Jeová trata o problema, né? A forma que a gente passa por ele, aí às vezes o estudante vai poder ver que o amor de Jeová, ele está ao nosso redor, à nossa volta. Muito obrigado. Nós vamos passar agora a essa parte Aprenda Mais, e aqui nós podemos ver que Jeová ele realmente dá valor à obediência, né? E o que o estudante ou nós podemos fazer também para ser fiel a Jeová. O ponto 3 aqui é uma questão que tem a ver com você. Vamos ler um texto
E depois nós vamos conversar um pouquinho sobre os seguintes pontos. Jó capítulo 1, versículo 1, e depois o versículo 6 até o 2:10. Quem poderia fazer uma leitura para nós? E bem dinâmica, né, irmão Renan, por favor. Na terra de Uz havia um homem chamado Jó. Ele era íntegro e justo, temia a Deus e rejeitava o que era mal. 6. Chegou o dia em que os filhos do verdadeiro Deus foram apresentar-se perante Jeová, e Satanás também foi no meio deles. Então Jeová perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu a Jeová: de percorrer a terra e de andar por ela. E Jeová disse a Satanás: você observou o meu servo Jó? Não há ninguém igual a ele na terra. Ele é um homem íntegro e justo, que teme a Deus e rejeita o que é mal. Então Satanás respondeu a Jeová: será que é por nada que Jó teme a Deus? Não puseste uma cerca de proteção em volta dele, da sua casa e de tudo o que ele tem? Tu abençoaste o trabalho das suas mãos, os rebanhos dele se espalham pela terra. Mas agora, levanta a mão e atinge tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua própria face. Então Jeová disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele tem está nas tuas mãos, mas não estenda a mão contra ele mesmo. De modo que Satanás se retirou da presença de Jeová. Então, no dia em que os filhos e as filhas de Jó estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, chegou um mensageiro e disse a Jó: os bois estavam arando e as jumentas estavam pastando ao lado deles, quando os sabeus atacaram e os levaram embora. Eles também mataram os servos à espada. Eu fui o único que escapou para lhe contar isso. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro e disse: caiu dos céus um fogo da parte de Deus e queimou as ovelhas e os servos, consumindo-os. Eu fui o único que escapou para lhe contar isso. Enquanto esse ainda estava falando, chegou outro e disse: os caldeus formaram 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Eles também mataram os servos à espada. Eu fui o único que escapou para lhe contar isso. Enquanto este ainda estava falando, chegou mais um e disse: seus filhos e suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, veio um forte vento do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, de modo que ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Eu fui o único que escapou para lhe contar isso. Então Jó se levantou, rasgou as suas roupas e raspou a cabeça. Depois se lançou no chão e, curvando-se, disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. Jeová deu e Jeová tirou. Que o nome de Jeová continue a ser louvado. Em tudo isso, Jó não pecou, nem acusou Deus de fazer algo errado. Depois disso, chegou o dia em que os filhos do verdadeiro Deus foram apresentar-se perante Jeová, e Satanás também foi no meio deles para apresentar-se perante Jeová. Então Jeová perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu a Jeová: de percorrer a terra e de andar por ela. E Jeová disse a Satanás: você observou o meu servo Jó? Não há ninguém igual a ele na terra. Ele é um homem íntegro e justo, que teme a Deus e rejeita o que é mal. Ele ainda se apega à sua integridade, embora você tente me colocar contra ele para o destruir sem nenhum motivo. Mas Satanás disse a Jeová: pele por pele, o homem dará tudo o que tem pela sua vida. Mas agora, levanta a mão e atinge seus ossos e sua carne, e com certeza ele te amaldiçoará na tua própria face. Então Jeová disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, mas não tire a vida dele. De modo que Satanás se retirou da presença de Jeová e atingiu Jó com furúnculos dolorosos, desde a sola dos pés até o alto da cabeça.
E Jó pegou um caco para se raspar e ficou sentado entre as cinzas. Por fim, sua esposa lhe disse: você ainda se apega à sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas ele respondeu: você está falando como uma mulher insensata. Devemos aceitar apenas o que é bom da parte do verdadeiro Deus, e não aceitar também o que é mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Obrigado, irmão Renan, pela leitura. A pergunta que nós podemos raciocinar aqui é: de acordo com Satanás, por que Jó obedecia a Jeová? A irmã Linda Lauren. Por causa das coisas materiais que Satanás achava que Jó obedecia, mas depois, com o que houve, provou que Satanás estava errado. E mesmo depois de tudo que Jó passou, ele continuou íntegro e servindo a Jeová. Obrigado, irmã Linda. Mosqueira. Ele era um homem muito rico. Aliás, a Bíblia de referência diz que ele era inclusive um governador. Então ele era um homem bem quisto, bem visto, era um homem importante e tinha muita riqueza. Satanás ousou falar de que a riqueza que ele tinha, que era uma bênção de Deus, que fazia com que ele servisse a Deus, mas foi uma pura mentira. Nós vamos aprender mais à frente de que isso não era verdade, tanto é que ele perdeu tudo, mas continuou leal a Jeová. Obrigado, irmão Siqueira. O que Satanás diz de todos os humanos, incluindo você? É interessante nós usarmos aqui a palavra você, irmão, porque nós estamos dirigindo o estudo, né? Para o nosso estudante, então é para ele mesmo, é direto, né? Irmão Renan, por favor. Que os humanos servem a Deus por interesse, ou então que a gente dá tudo o que a gente tem para o nosso bem-estar. Mas Jó, ele provou o contrário disso, né? Obrigado, irmão Renan. Vamos ler agora o texto de Jó 27, a parte do versículo 5, a parte B somente. A irmã... Vamos deixar a irmã Janete, que está ali. Até eu morrer, não renunciarei à minha integridade. Obrigado, irmã Janete. Como que Jó provou que amava a Jeová de verdade? Irmã Rose? Jó, ele provou que amava a Jeová porque ele foi leal a Jeová. Ele perdeu tudo o que tinha, mas mesmo assim ele não deixou de obedecer a Jeová e fazer a vontade dele. Obrigado. Agora, essa gravura que nós temos aqui, como é que nós podemos extrair do nosso estudante, ou raciocinarmos com ele a base desta gravura aqui? Quem gostaria de comentar para nós? A Vanessa? Que assim como Jó no passado, nós também podemos ser leais a Jeová e provarmos para Jeová que o amamos, né, realmente de coração, e somos leais a Ele. Isso, a nossa lealdade, né? Obrigado, irmã. O ponto 4, vamos ler aqui Provérbios capítulo 27, 11, e vermos como que nós podemos alegrar o coração de Jeová. Provérbios 27, 11, a irmã aqui do lado da a irmã Selma. Por favor, irmã Selma. Seja sábio, meu filho, e alegre meu coração, para que eu possa dar uma resposta àquele que me desafia. Obrigado, irmã Selma. Assim, pensando nesse texto, como que Jeová se sente quando nós fazemos a vontade de Jeová e obedecemos a Ele? E por quê? A irmã Jaziane? Jeová se sente feliz
E por que isso é importante? Porque Satanás, ele, quando desafiou a Jeová, a lealdade de Jó e de outros servos, ele desafiou na frente de outros anjos. Então, a gente tem que provar que ama Jeová de coração para poder alegrar o coração de Jeová. Isso, obrigado, irmã Selma. Mas ser leal a Jeová nem sempre é fácil, né? O ponto 5 vai tratar um pouquinho sobre isso, né? Muitas vezes nós temos dificuldades, especialmente os novos na organização, aqueles que estão aprendendo, né? Vamos ver um vídeo. Defenda a sua fé mesmo enfrentando oposição. E depois nós vamos conversar um pouquinho sobre esse vídeo. Por favor, irmãos. Eram daqueles dias que tudo parecia estar dando certo. Aliás, o ano inteiro foi bom desde que me batizei. Minha família está mais unida do que nunca. Fiz bons amigos na congregação. Eu até abri um estudo bíblico. Foi tão bom vencer meus medos e começar a fazer mais no serviço de Jeová. Mas as coisas podem mudar de uma hora para outra. E aí, como foi o fim de semana? Peraí só um pouquinho. Sabe, acho que eu vi o Cláudio sábado passado. Parece que ele é uma daquelas pessoas que ficam falando da Bíblia. Ele deve ser... O Cláudio é testemunha de Jeová? Não sei, vou perguntar. Oi, Cláudio. Oi, João, e aí? Era você que estava no calçadão sábado? Isso, eu sou testemunho de Jeová e, sabe, a gente gosta de falar com as pessoas sobre... Eu não entendo. Vocês vão na casa de pessoas que nem conhecem para falar da sua religião, mas não fazem nada para ajudar o nosso país? Por que vocês não fazem alguma coisa pelo país em vez de ficar incomodando as pessoas? Fiquei muito decepcionado. Acho que eu ainda não tinha conseguido vencer meus medos como eu pensava. Naquela noite, na nossa adoração em família, a gente estudou sobre os irmãos que estão presos por causa da sua fé. Mãe, por que eles estão presos? Porque eles não querem lutar, não querem matar as pessoas. Aquilo mexeu com o André. Ele orou pelos irmãos naquela noite. A oração dele me tocou muito. Com tanta coisa na cabeça, eu não consegui pegar no sono. Então levantei e fui pesquisar um pouco. Li sobre o apóstolo Pedro. Ele era zeloso. Mesmo assim, ele teve medo do homem e negou Jesus 3 vezes. Mas com o tempo, ele venceu o medo. Nós demos ordens para não ensinarem nesse nome. Mas vejam só! Vocês encheram Jerusalém com os seus ensinos e querem trazer o sangue desse homem sobre nós. Temos de obedecer a Deus como governante, em vez de a homens. O Deus dos nossos antepassados levantou Jesus, a quem vocês mataram. Tem que matar! Mata ele! Presta! Sempre prontos para fazer uma defesa perante todo aquele que lhes exigir uma razão para a esperança que vocês têm. Pedro se concentrou na sua esperança, não no medo que tinha. Eu quero imitar esses irmãos fiéis. Daí, sei que Jeová vai ter orgulho de mim. No outro dia, eu acordei pensando no apóstolo Pedro e nos irmãos que estavam presos por causa da sua fé.
Eu ainda estava um pouco nervoso, mas preparado para falar com Eric. Ei, João, Eric, aquele dia não deu para explicar, mas se tiverem um tempinho agora, eu queria falar com vocês. Não quero saber. Desculpa aí, Cláudio. Eu pensei que eles nunca mais iam querer ouvir. Mas daí, o João disse que queria saber mais. Pode ser que eu nunca vença totalmente os meus medos, mas meu amor por Jeová e o exemplo dos seus servos corajosos me ajudam a enfrentar esse desafio que eu ia te mostrar naquele dia. Nós também, às vezes, podemos achar difícil, né, falar sobre a verdade a outras pessoas. Mas como nós podemos ajudar o estudante a ver pontos, talvez, que seja difícil e que nós também tenhamos em comum, ou que possamos ajudar eles a falar sobre Jeová. Qual algum ponto que nós podemos achar difícil falar com as pessoas? Será que no vídeo a gente teve alguma coisa em comum, alguma coisa que passamos quando estudamos a Bíblia também? A irmã Evanúzia? Então nós podemos deixar o nosso estudante saber que, embora estejamos já há algum tempo na organização, mas também temos receios, né? Também temos medos de algumas situações. Isso vai deixar o estudante mais seguro, talvez, né? Porque e é isso mesmo que acontece. Às vezes no campo nos deparamos com pessoas que nos causam uma certa ansiedade, né? Mas estar preparados para defender a nossa fé e poder responder a pessoa com base na Bíblia e pedir a ajuda de Jeová nesse momento vai nos dar a segurança de continuar com o nosso trabalho, né? Só que para isso é óbvio que precisamos nos preparar antes. Então deixar o estudante ciente de que ele precisa fazer suas pesquisas, que também precisa estar pronto, né? Apesar do medo, vai ser bom para ele. Obrigado, irmã Vanúzia. No vídeo, o que ajudou o Cláudio a vencer o medo? Irmã Célia? Ele venceu o medo por meditar no exemplo que o apóstolo Pedro deixou e dos irmãos que estão presos devido à verdade mesmo, né? Ter oposição à verdade. Obrigado, irmã Célia. Vamos fazer a leitura do Salmo 97, verso 10. 97, verso 10, o Enzo pode ler para nós? Vocês que amam a Jeová, odeiem o que é mal. Ele guarda a vida dos que lhes são leais. Livra-os da mão dos maus. Muito bem, obrigado, Enzo. Agora, pensando no que nós já aprendemos, o que o estudante já aprendeu, né? Quais são algumas das coisas que Jeová ama e algumas coisas que Jeová odeia? Irmã Mara? Agora, nessa parte do estudo é que a gente vai conseguir tirar do estudante realmente aquilo que é bom, daquilo que ele aprendeu de Jeová. Então, nós vamos fazer com que ele responda para a gente como é que ele consegue ver as coisas que Jeová ama, as qualidades que as pessoas têm, a obediência, a verdade, a justiça, que são qualidades que Jeová ama e que ele precisa aprender a desenvolver. E também vamos ver se ele consegue mostrar para nós qualidades péssimas que Jeová detesta, como a mentira, que é uma das coisas que Jeová mais odeia. Isso vai ser muito bom para a gente poder, daqui para frente, no final do estudo, ver aquilo que realmente o estudante tem no coração, para aprender a ser amigo e obedecer a Jeová. Obrigado, irmã Mara.
sempre obedecer a Jeová é o melhor a fazer, né? Pensando nesse texto de Isaías 48, 17 e 18, vamos ler, por favor? Isaías 48, 17 e 18. A irmã Regiane. Assim diz Jeová, seu resgatador, o Santo de Israel: eu, Jeová, sou o seu Deus, aquele que ensina o que é melhor para você, aquele que o guia no caminho em que deve andar. Como seria bom se você prestasse atenção aos meus mandamentos. Então a sua paz se tornaria como um rio e a sua justiça como as ondas do mar. Obrigado. Aí pensando nesse texto, né? Você acha que podemos confiar que Jeová sempre sabe o que é melhor para nós e por quê? Irmã Joelma? Sim, podemos relembrar ao estudante o tamanho da sabedoria de Jeová. Ele consegue ensinar o que é melhor para nós, embora às vezes achamos que não seja. Por Jeová ser o nosso Criador e nos conhecer bem, com certeza as suas orientações sempre serão o melhor para nós. Obrigado, irmã Joelma. Como as coisas que você aprendeu da Bíblia e de Jeová ajudaram você até agora? Irmão Adriano? Nesse momento, talvez até para incentivar o estudante a comentar, nós possamos falar sobre experiências pessoais nossas, de como Jeová já nos ajudou, como a oração nos fortaleceu, e aí a gente quer extrair deles. E você, ao longo dessa experiência com Jeová, o que você pode contar para a gente? E isso vai valorizar para ele a amizade com Jeová. Verdade. Obrigado, irmão. Esse quadro, é bom destacarmos também que algumas pessoas dizem, né? Deus não liga para as coisas que eu faço ou que eu deixo de fazer. Nesse momento, que texto nós poderíamos utilizar aqui para mostrar que as nossas ações podem deixar Jeová feliz? Qual texto usaríamos? Irmã Janete? Provérbios 27:11, lá deixa bem claro que as nossas ações pode deixar Jeová feliz, né? Quando ele fala: seja sábio, meu filho, e alegra meu coração. Isso, obrigado, irmã Janete. Agora, resumindo o que nós vimos nesse estudo, irmãos, é que nós podemos mostrar que amamos a Jeová quando obedecemos às leis de Jeová, que não somos leais a Jeová, apesar dos desafios que nos enfrentamos. Agora nós podemos fazer uma breve revisão. A primeira pergunta é: o que você aprendeu do exemplo de Jó? Irmã Giovana? Jó mostrou que é possível nós sermos leais a Jeová, mesmo passando por diversas provações. Jó é um dos exemplos na Bíblia que nós vemos de pessoas que mais sofreu diretamente. Mas apesar disso, ele continuou leal a Jeová. E não é que Jó não errou, que ele não pecou em palavras. Ele sim se desanimou por um tempo. Mas como Jesus disse, quem perseverar até o fim que será salvo. Não quem for perfeito e quem nunca errar. E Jó mostrou isso. Obrigado, irmã Giovana. Bem exemplificado. Como você pode provar que ama a Jeová? Irmã Larissa? A gente pode provar que amamos a Ele por obedecer a Ele de todo o coração, como disse em Romanos 6,17. A gente faz isso por fazer as coisas que agradam a Ele e não as coisas que Ele odeia. Obrigado. O que vai ajudar você a ser leal a Jeová? Irmão Adriano Garcia? Nós queremos usar a oração, pedir a ajuda de Jeová, meditar em exemplos bíblicos de pessoas que também foram leais debaixo de situações difíceis, pesquisar
os exemplos atuais na organização de Jeová, através das publicações e de outros, pensar como Jeová, não é? Para amar o que é bom e odiar o que é mal. Isso vai nos ajudar a manter a lealdade. Obrigado, irmão Adriano, também pelo comentário. E aqui, com conclusão, irmão, nós podemos também dar uma sugestão, né, para o estudante tentar o seguinte, neste caso, dessa lição, decorar Provérbios 27:11. E toda vez lembrar desse texto, sempre que achar difícil obedecer a Jeová, né? Também tem outras sugestões. Gostaríamos de agradecer imensamente aos bons comentários e à boa preparação dos irmãos. Obrigado, irmão Israel, e também queremos agradecer os comentários dos irmãos da assistência. Será que a reunião de hoje fortalecer nossa fé na palavra de Deus? Com certeza sim, né? Os personagens que estão na Bíblia não são personagens fictícios, realmente existiram. Descoberta dos arqueólogos comprovam que a Bíblia realmente contém informações corretas, não é verdade? Também aprendemos na sessão de Faça Seu Ministério do Reino que nós podemos preparar a mente do morador antes de ler o texto, começar a visita bem e usar ilustrações simples, apropriadas para ajudar o entendimento dos nossos estudantes.